Boa tarde, pessoal. O tema da minha aula é sobre o Teorema de Fermat, tá? Que é acerca dos números primos. Mas antes de iniciar a fazer a discussão sobre o tema, vamos relembrar algumas definições importantes, tá? Que serão de bastante utilidade para a gente entender esse teorema. Veja só, os números primos, por exemplo. Nós sabemos que os números primos são números naturais ou números inteiros, né, que apresentam dois divisores positivos. No caso, se for natural, já basta dizer que são aqueles números que apresentam dois divisores, um e ele próprio. E quando eu levo esse elemento, o P, né, como sendo um inteiro, eu vou considerar que ele é um primo quando ele apresenta dois divisores naturais, que é o 1 e ele próprio. Nós já conhecemos estes elementos, esse conjunto e os seus elementos, né? Que é o 2, nós temos o primeiro número primo que é par, o 2. Ele é um inteiro e um natural, né? Então, esse natural, ele apresenta apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Então nós temos o 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19. Essa sequência aqui, ela é infinita, tá? Inclusive nos livros de aritmética, a gente tem exercícios e teoremas que mostram que o conjunto dos números infinitos é infinito. Então, aí para fazer a prova, ele utiliza a contradição, né? Prova por absurdo. Considere que seja finito. E aí ele utiliza um argumento para chegar numa contradição, o que prova que esse conjunto é infinito. Tá. Mas o que interessa acerca do nosso Teorema de Fermat é que ele utilizou o P, tá, como sendo um primo. P vai representar meu inteiro primo, pertencente ao Z, né? Vai ser o meu inteiro, tá? Que apresentando dois divisores. Então o Teorema de Fermat vai falar basicamente desse número primo. Então, se nós tirarmos aqui o 2, então vejam que todos os outros são ímpares. Então a gente pode considerar o caso P igual a 2, número par, como sendo um caso particular. E a gente generaliza para os outros primos como sendo ímpares. Tá? Por que eu estou falando sobre ímpar e par? Porque nós vamos chegar em alguns exercícios que nós vamos precisar da paridade do número para mostrar o conceito de divisibilidade. Então nós já sabemos que o teorema ele basicamente envolve o conceito de número primo. Por isso que eu falei aqui desse pré-requisito básico, tá? Número primo. Então, para começar a nossa aula, eu estou utilizando aqui o livro de aritmética, né? É o livro de aritmética. Então eu vou falar sobre os números primos. Nós vamos ter algumas proposições e alguns lemas. Eu vou colocar o primeiro lema, que diz o seguinte: é o lema de Euclides, tá? Como está mencionado aqui. Ele fala o seguinte: sejam, é a proposição dele, né? Sejam A, B e P números inteiros, tá? Então vou colocar pertence ao conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Aí o que ele fala? Se o P divide A vezes B, então P divide A ou P divide B. Tá? Então por que eu vou precisar desse lema aí? Quando eu for utilizar o Teorema de Fermat, eu vou considerar um caso, eu vou utilizar a divisibilidade para mostrar que esse primo vai dividir a potência de A pela diferença entre uma potência de A e o próprio elemento A. O que ele diz? Que o P divide A elevado a P menos A. Tá? Aí se eu fizer a fatoração aqui, né, do A, colocando o fator como em evidência, eu vou ter
A elevado a P menos 1 aqui, né? Porque quando eu utilizar a distributiva, volta a ser aqueles termos. Então, isso aqui está querendo dizer o quê? A mesma coisa, ó. Como P divide A vezes B, então o P divide A ou P divide B. Ou seja, se o P divide um produto, ele divide um dos fatores, pelo menos, né? Então aqui eu tenho um produto, ó, do elemento A pelo termo A elevado a P menos 1. Isso aqui é o pequeno teorema de Fermat, ou seja, P divide A ou P divide A elevado a P menos 1. Então, é o que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é o teorema dele, né, de Fermat. E aqui é o pequeno teorema de Fermat. São proposições bastante úteis, esse teorema, né, e o corolário. Corolário aqui, ó, que é a consequência do teorema dele, tá? A gente vai mostrar, vou provar por indução que isso aqui é verdade, tá? Então, os dois casos. Então, vamos lá. Então, eu vou utilizar o lema de Euclides para mostrar a consequência do teorema dele. Então, o que fala o teorema de Fermat? Aliás, pessoal, antes de eu mostrar o teorema de Fermat, eu vou precisar, basicamente, veja aqui, eu vou precisar de um outro lema, tá? O lema que ele menciona aqui como sendo o lema 7.15. Fala o seguinte: seja P um número primo, então seja P primo, né? Número primo. Os números escrito dessa forma: N sobre P, binomial de N sobre P, com N maior com N sobre, não é P sobre I, pessoal. Então, considere os números P sobre I, ó, seja P um número primo. Os números P, os números binomiais B sobre I, com I variando de 0 a N, a P, são todos divisíveis por P. Então, por que isso é verdade? Quando você aplica o número binomial, nós sabemos que o binomial é P sobre I. Isso aqui é P fatorial, que multiplica I fatorial de P menos I fatorial. Então, quando você abre aqui o produto do binomial, que é P menos 1, P menos 2, P menos, e assim sucessivamente até 3, 2, 1. E eu tenho aqui o I fatorial, tá? Então veja só, esse P menos I, ele está aqui entre o meio, então eu cancelei. Então basicamente nós temos o P aqui, ó, como sendo um fator de qualquer binomial. Se eu substituir por 0, ou por 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Então, todos os termos que tem o P sobre I, número binomial, vão ser divisíveis por I, tá? Então, eu vou precisar desse lema também. Vou precisar do lema de Euclides e vou precisar desse lema 7.15 para a gente mostrar o teorema e o pequeno teorema de Fermat, que são para as aplicações que eu vou fazer logo em seguida. Então vamos para o teorema de Fermat. Então o que ele diz? Dado um número primo, então, dado um número primo, eu vou representar por P, dado o número primo P, dado o número primo P, tem-se que P divide A elevado a P menos A, vírgula, para todo A pertencente aos inteiros. Ou os naturais, né? Também poderia restringir isso aí para os inteiros ou para os naturais. Então vejam só, como é que eu vou demonstrar que isso aqui é verdade?
Então, há 500 anos, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, os chineses já sabiam que se o P é primo, ele divide 2 elevado a P menos 2. Tá? Então, basta você substituir isso aqui por qualquer primo. Por exemplo, 3. 3 divide 2 ao cubo menos 2. Isso aqui vai acabar sendo 6, né? Resolvendo isso aqui. O 5 divide 2 à quinta menos 2. Ou seja, sempre que você calcular a potência prima do 2, quando você subtrai 2 unidades, você vai ter um número que é divisível por aquele primo, que é o expoente, tá? Que dá 30. Então ele verificou isso. Então o Fermat, o que ele fez? Ele generalizou. Ele disse que se eu colocasse aqui no lugar desse 2 qualquer inteiro, isso aqui continuaria sendo verdade. Ou seja, o P dividiria qualquer potência prima de um inteiro subtraído desse inteiro, tá? Então, para me demonstrar, fazer a demonstração desse teorema de Fermat, dado o número primo P, tem-se que P dividir A elevado a P menos A. Eu vou utilizar a nossa indução, a famosa indução, tá? Sobre A. Então, vejam só. Vamos utilizar a indução sobre A. Então, como a luz aqui é bastante pequena, gente, eu vou colocar aqui o que realmente as informações importantes. P divide A elevado a P menos A, tá? O P sendo primo para todo A pertencente aos inteiros. Então, a base de indução, eu vou utilizar o A igual a 0. Vejam que isso aqui é verdade. Para A igual a 0, nós temos A elevado a 0 elevado a P, que dá 0, menos 0, que dá 0. Isso aqui implica que o P divide 0. Então, ok. Então, para o passo indutivo, eu vou considerar que a hipótese de indução seja verdade, ou seja, que o P divide A elevado a P menos A. E eu quero mostrar que o P divide o sucessor de A, que é A mais 1 elevado a P menos A mais 1. Tá? Então, para isso, observe que bem aqui eu tenho o binômio de Newton. Quando eu for expandir esse binômio aqui, ele vai aparecer o A elevado a P mais o binomial de P sobre 1, né? A elevado a P menos 1, mais o binomial de P sobre 2, P sobre 2, A elevado a P menos 2, até o termo P sobre P, que dá 1, né? Até essa última parcela. Aí o que eu faço? Eu vou acrescentar aqui o menos A menos 1. Aí eu vou ter que cancelar isso com isso. Aí eu tenho aqui já a minha hipótese de indução. P divide A elevado a P menos A, que é a minha hipótese, né? De indução, isso aqui é verdade. Aí eu tenho as outras parcelas que tem o binomial de P sobre 1, A elevado a P menos 1. Aí eu tenho o binomial P sobre 2, A elevado a P menos 2, até o binomial P sobre P menos 1, que seria A elevado a 1, o que mostra que todos os binomiais, como a gente viu aquele lema 7.15, que diz o que, né? Se o P é primo e o binomial P sobre I, com I variando de 0 a N a P, sempre são divisíveis por P, ou seja, o P divide isso, divide essa parcela, divide essa outra, então o P divide todas as parcelas que tem o binomial de P sobre I com I variando de 0 a P. Então, com isso, nós concluímos que o P divide A elevado a P menos A, como foi definido na proposição que se encaixa no teorema de Fermat. Tá? Então, qual é a consequência desse teorema? Então,
Eu vou utilizar a fatoração para mostrar o pequeno teorema de Fermat. O P divide A em evidência, fica A elevado a P menos 1 aqui, né? Diminui uma unidade, menos 1 aqui. Ou seja, pela proposição lá da divisibilidade, que disse, se o P divide um fator, então o P divide um deles. Ou P divide A, ou P divide A elevado a P menos 1. Menos 1 aqui, ó. Então, como na maioria dos exercícios vai utilizar a hipótese contrária, que diz que o P não divide A, então o P vai dividir esse fator. É o que nós chamamos de o pequeno teorema de Fermat, que é a consequência do teorema de Fermat. Então, para provar isso aí, antes de provar, eu gostaria de mostrar para vocês que quando estudamos o capítulo de congruência, que aqui nós estamos trabalhando com a divisibilidade, né? Que o P divide A elevado a P menos A, e que o P divide A elevado a P menos 1, menos 1. Então você pode escrever também em forma de congruência, utilizando a definição. Então, se o P divide a diferença, então A elevado a P é congruente a A módulo P. Que é a mesma maneira de dizer que o P divide a diferença, tá? Assim como eu posso fazer aqui, ó, A elevado a P menos 1 é congruente a 1, né, módulo P. Ou seja, o P divide a diferença entre esse lado esquerdo e o lado direito, que é o que acaba sendo. Então, tanto faz a gente utilizar as definições aqui, as proposições, com a nossa nomenclatura de divisibilidade, como expressa na nomenclatura de congruência, quando a gente trabalha com a aritmética dos restos, que é o que costuma utilizar congruência. Então, eu vou utilizar basicamente uma das duas, vou ficar alternando, tá, para mostrar a resolução de alguns exercícios e algumas aplicações. Então, vamos o resumo da obra, tá? Então, quando o tema da minha aula é o teorema de Fermat, então nós vamos considerar o primo que não divide A, mas que o P divide o produto de A por B, ou seja, P divide A ou P divide B. Aí eu já estou colocando aqui a hipótese, ó. Como o P não divide A, mas o P divide o produto, né? Porque o P divide o B. Tá? E eu vou utilizar também o teorema dele, que fala o seguinte, né? Que o P divide A elevado a P menos A. Vamos interpretar isso aqui. Então, na verdade, isso aqui, gente, quando eu considero o primo, eu sei que o primo vai dividir uma potência prima do A menos o A, tá? Menos esse inteiro. Por exemplo, vamos supor o 13. 13 é um primo, né? Aí eu digo assim, o 13, ele divide A elevado a 13 menos A. Ou eu poderia dizer que o 13 vai dividir A elevado a 13 menos 1, né? Se eu utilizar a fatoração, que é o pequeno teorema de Fermat. Isso aqui vai ser 12. Então é isso que ele quer dizer. Então entendam que o teorema e o pequeno teorema de Fermat são basicamente a mesma coisa, tá? Então o teorema de Fermat utiliza a diferença entre a potência prima do A com o A. E o pequeno teorema de Fermat é como se você fatorasse essa parte aqui, ó. Veja que se você colocar o A em evidência, aqui vai diminuir uma unidade, que eu vou ter A elevado a 12 menos 1, que é o que está aqui escrito embaixo. Então, tanto o teorema como o pequeno teorema de Fermat são basicamente as mesmas coisas. Tanto faz um como o outro e ajuda na resolução de problemas. Certo? Então, vamos lá, começar nosso exercício. Nossos exercícios. Eu já fiz a demonstração aqui, né, pela indução sobre A. Agora eu vou começar com o primeiro exemplo aqui do livro de aritmética. Então ouçam o enunciado. Dado um número qualquer n, tem-se que n a nona e n, quando escritos na base 10,
tem o mesmo algarismo das unidades. Então, para mostrar que o n é a nona e o n tem os mesmos algarismos, ele quer, na base decimal, basta a gente mostrar que o 10 divide n elevado a nona menos n. Então vejam, gente, que eu posso utilizar o teorema de Fermat. Se eu pensar um pouco essa diferença aqui, ó, tá? Veja que o 10 não é primo, o 10 é um número composto, mas eu sei que o 10 é 2 vezes 5. Então mostrar que o 10 divide n a nona menos n é a mesma coisa que mostrar que o 2 divide n a nona menos n, que o 5 divide n a nona menos n. Agora eu vou utilizar a fatoração. Aqui eu vou quebrar esse binômio, até fatorar, até não dar mais, para a gente chegar na paridade, o conceito de divisibilidade. Nós sabemos que o 2 divide qualquer número par, ou seja, qualquer número par é múltiplo de 2. E o número é divisível por 5, né? Nós já conhecemos a divisibilidade por 5, tá? Quando o número termina em 0 ou 5. Ou então utilizando o teorema de Fermat, que vai ser bastante útil. Lembrem dele, teorema de Fermat. Qual é? P, no caso aqui é o 2 e o 5, né? É o 5 divide A elevado a 5 menos A. No A, nesse caso, é o N. Então, o A divide N a quinta menos N. Tá? Eu vou utilizar essa informação. Primeiro, vamos mostrar que o 2 divide N a nona menos N. Se eu decompor o N a nona menos N, gente, eu vou ter a fatoração, fator com minha evidência, N a oitava menos 1. Aí o que eu faço? Eu vou decompor isso aqui. N a quarta menos 1, que vai dar N a quarta mais 1. Aí eu ainda posso fatorar esse N a quarta menos 1, que vai ser N ao quadrado menos 1, que multiplica N ao quadrado menos 1. Tá aí. E tinha aquele outro fator, que é o N a quarta mais 1. Agora, gente, eu vou fatorar isso aqui mais uma vez, que vai ser N que multiplica N menos 1, que multiplica N mais 1, que multiplica N ao quadrado mais 1, que multiplica N a quarta mais 1. Observe, pessoal, que aqui eu tenho um produto de dois números consecutivos. Então, vejam que quando você tem dois números consecutivos, por exemplo, o 3 e o próximo consecutivo é o 4. Se eu pego o 7, o próximo consecutivo é o 8. Então sempre o produto de dois números consecutivos vai existir um múltiplo de 2. Então 2 divide isso aqui. O que significa que 2 divide, se o 2 divide um desses fatores aqui, então 2 vai dividir aquela expressão lá, N a nona menos N. Certo? E o 5, para mostrar que o 5 divide N a nona menos N, eu vou começar a fatorar isso aqui, ó. Vai ficar N que multiplica N a oitava menos 1. Aqui eu posso fatorar, vai ficar N a quarta menos 1, que multiplica N a quarta mais 1. Diferente do outro que eu fatorei novamente, aqui eu vou pegar esse fator e multiplicar por esses dois. Então vai ser 5 divide N a quinta menos N, que multiplica N a quarta mais 1. Observe que aqui é o teorema de Fermat, gente, ó. Que o 5 divide uma potência, a quinta potência desse N menos o próprio N. Então isso mostra que o 5 divide isso aqui. Então, se o 2 divide N a nona menos N, e o 5 que eu mostrei aqui divide N a nona menos N, então o 10, que é o MMC de 2 e 5, divide N a nona menos N. Correto? Espero que tenha entendido. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos mostrar aqui um pequeno teorema de Fermat que diz 47 divide 2 elevado a 46 menos 1. Será que isso aqui é verdade? Tá? Então vamos ver. Observe que o 47, que é o número primo, não divide o 2. Ou seja, que o 47 divide quem? 2 elevado a 47 menos 2.
Aí se eu colocar o 2 aqui em evidência, nós vamos ter 2 elevado a 46 menos 1, tá? Então, eu estou querendo dizer que o 47 divide 2 vezes 2 elevado a 46 menos 1. Se o 47 divide esse produto, então o 47 divide um dos dois. Mas, por hipótese, o 47 não divide o 2. Logo, o 47 divide 2 elevado a 46 menos 1. Eu não preciso calcular essa potência aqui astronômica, né, de 2 a 46 menos 1 para dividir por 47 para verificar. Basta eu utilizar o teorema dele, né, que diz se o P é primo, 47 é primo, e naturalmente que divide 2 elevado a P menos 1, que é o pequeno teorema de Fermat. Substituindo o P por 47, aqui ficaria 47 menos 1, que é 46, menos 1, que vai dar uma divisibilidade. Tá? Então aí nós fizemos uso do pequeno teorema de Fermat. Aí se eu ainda quisesse fatorar isso aqui, eu mostraria que o 47 dividir 2 elevado a 23 menos 1, que multiplica 2 a 23 mais 1, e vai quebrando aquela diferença de quadrado até eu chegar. Mas isso aqui já é o suficiente, tá? Para mostrar. Bom, agora nós vamos ter a lista de exercícios aqui. Eu vou fazer o uso de alguns exercícios, a resolução de alguns exercícios, em que eu vou ficar alternando o teorema ou o pequeno teorema de Fermat. Ambos vão me ajudar na resolução de alguns exercícios. Veja o primeiro aqui, o 7.15. Mostre que o 42 divide A elevado a 7 menos A para todo A pertencente aos naturais. Tá? Aqui eu tenho os números naturais. Então vamos considerar o A como sendo natural. Bom, o 42, ele não é primo. Mas, na sua fatoração, eu posso encontrar os primos. E eu vou fazer a minha análise. Tá? Então veja que quando eu decomponho o 42, por 2, nós vamos ter 21. Aí por 3 vai dar 7. Por 7 dá 1. Então os primos do 42, ele na verdade é o 2 vezes 3 vezes 7. Então mostrar que o 42 divide essa diferença aqui é o mesmo que, ou seja, é equivalente a mostrar que o 2 divide A elevado a 7 menos A, que o 3 divide A elevado a 7 menos A, e que o 7 divide A elevado a 7 menos A. Olha só, gente, das 3, um já se encaixa no teorema de Fermat. O P é primo, divide A elevado a P menos A. Então isso aqui é o teorema de Fermat. Tá? Então aqui já está claro que o 7 divide. Eu não preciso me ater qual é o valor de A, se usar aquela fatoração, fazer aquela inspeção toda de decomposição, fatorar. Tá? Aqui já me basta. Tá? Eu já conheço a validade do teorema de Fermat. Já que mostrar que o 2 divide, que o 3 divide aquela expressão, eu poderia utilizar aqui o 6, pessoal. Só que o 6 não é primo, então eu vou deixar o 2 mesmo. Vamos ver. Agora eu vou colocar a fatoração. O 2 divide A elevado a em evidência, dá a sexta menos 1. Aí eu fatoro isso aqui, vai ficar A ao cubo menos 1 e multiplicar ao cubo mais 1. Aí eu faço aquelas fatorações dos dois cubos. Nós vamos ter que o 2 divide A, que multiplica A menos 1, que multiplica A mais 1, que multiplica os produtos, os produtos desses dois, que é A ao quadrado mais A mais 1, que multiplica A ao quadrado menos A mais 1. Então bem aqui, gente, nós já podemos observar que eu tenho quem? Produto de dois números consecutivos. Logo, isso aqui é divisível por 2. Ou seja, o 2 divide esse produto aqui, ó.
de dois números consecutivos. Se o 2 divide esse produto, que faz parte dessa expressão, significa que o 2 divide aquela expressão lá, tá? Eu já mostrei pela paridade que o 2 divide a elevado a 7 menos a. Agora, para mostrar que o 3 divide a elevado a 7 menos a, eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Eu vou fatorar e ver o que eu encontro aqui, tá? Na fatoração, que nós já sabemos que é a, que multiplica a menos 1, que multiplica a mais 1, que multiplica ao quadrado mais a mais 1, que multiplica ao quadrado menos a mais 1, tá? Isso aqui, é só você fatorar isso aqui até não dar mais, tá? Fatoração mais de uma vez. Aí você vai encontrar aqui, ó, o produto de 3 números consecutivos. Nós vimos lá que quando nós temos o produto de 2 números consecutivos é dividido por 2. Também aqui, gente, aparece um fato bastante interessante. Quando você tem o produto de 3 números consecutivos, ó, sempre vai ter, pessoal, um que é múltiplo de 3. Ó, se eu pegar o 8, 9, 10. Se eu pegar o 21, eu pego o 22 e o 23. Sempre vai ter um deles que é múltiplo de 3. Ou seja, esse produto aqui é divisível por 3. O que mostra, se o 3 divide esse fator, então o 3 divide tal, essa expressão aqui que faz parte da fatoração, né? Isso aqui. Então, eu mostrei que o 2 divide, o 3 divide, que o 7 divide. Logo, o MMC dos 3, que é o 42, divide a elevado a 7 menos a. E eu utilizei a validade do teorema de Fermat e as paridades dos números para mostrar que o 2 e o 3 dividem aquela expressão. Outro exercício aqui, ele diz assim: ache o resto da divisão de 12 elevado a P menos 1 por P quando P é primo. Então vamos ver se o teorema de Fermat ou o pequeno teorema de Fermat vai me ajudar, tá? Nós sabemos que o P divide a elevado a P menos a, ou o P divide a elevado a P menos 1 menos 1. Se eu substituir esse P aqui por... Ó, veja aqui, que o A, ele passa a ser o 12. Então nós temos a condição aqui, ó. O P divide a elevado a 12 menos A, né? E se eu utilizar a fatoração, o P divide, colocando A em evidência, vai ficar... Ó, eu já tenho uma possibilidade de quem é esse P aí, né? Aqui, aliás, gente, desculpa, eu coloquei o contrário. É 12 elevado a P menos 12. Já se o A é o P. Ou seja, o P divide 12 elevado a P menos 1 menos 1. Se você escrever isso aqui para a forma de congruência, nós já vamos identificar quem é o resto. Então, 12 elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Ou seja, o resto da divisão disso aqui por P é 1. Então, o resto é 1. Então, veja que eu só precisei escrever essa divisibilidade aqui para o pequeno teorema de Fermat em forma de congruência. E aí eu já posso identificar o resto aqui é 1. Tá? Então você já deve estar bastante prático a respeito dessa tipo de nomenclatura, né? Nós estudamos congruência, o capítulo sobre congruência com aritmética, com o professor Anselmo, né? Próximo exercício. Mostre que para todo n pertencente aos naturais, tá? É natural o número 3/5 de n à quinta mais 2/3 de n ao cubo mais 11/15 de n. Ele quer que a gente mostre o exercício, né? O objetivo do exercício é mostrar que essa expressão que ela é natural para qualquer natural. Logicamente, e se a gente substituir aqui por 0
vai dar 0, considerando 0 como natural, né? Porque tem uma polêmica se o 0 pertence ou não. Mas substituindo aqui por 1, nós vamos ter... Será que vai dar natural? Vamos substituir. Então, se é 1, basta somar os coeficientes. Tá? Aí eu utilizo aqui, reduzindo ao mesmo MMC, 15 por 5 dá 3, 3 vezes 3, 9, mais 15 por 3, 5, 5 vezes 2, 10, mais 15 por 1, 15, 2, 11, 11. Que eu tenho 30 quinzeavos, que vai ser 2, né? Então, o 2 é natural. Então, tá parecendo que é... Aí eu poderia utilizar a indução para mostrar isso aí, mas ia ficar um tanto complicado. Existe uma maneira muito mais fácil de eu mostrar isso aí. Se eu tenho um olhar óptico para criar o teorema de Fermat em cima dessa expressão, tá? Então veja só, para mim ter, eu já sei que o 5 e o 3 são primos. Então minha dica é que, se eu acrescentar aqui, se eu subtrair o n daqui e daqui, eu vou ter algumas situações. Então vamos lá. Eu vou subtrair aí o n. Ó, vai ficar n à quinta menos n. E eu vou subtrair daqui também 2 terços de n ao cubo menos n. Então observe que na verdade eu acrescentei. Quando eu utilizo essa fatoração, a distributiva, pessoal, que vai aparecer 3 quintos de n à quinta menos 3 quintos de n. Então não tinha esse fator aqui, esse termo. Então eu vou ter que acrescentar o oposto, que é para compensar esse acréscimo. Assim como do outro lado, ó, eu vou ter 2 terços de n ao cubo menos 2 terços de n. Eu não tinha esse termo aqui também. Então eu vou acrescentar o oposto dele, que é para compensar esse acréscimo. Ou seja, eu percebo que já que eu acrescentei essa parcela aqui, eu posso, se eu acrescentar esses dois termos aqui, eu não vou ter nenhuma desigualdade, vai ficar tudo equilibrado, tá? Então eu tenho que acrescentar. Então vejam só, o que eu estou mostrando com isso aqui? Que o 5, ó, veja só, vai ficar assim, 3 n à quinta menos n sobre 5, mais 2 vezes n ao cubo menos n sobre 3. Resolvendo isso aqui, gente, o MC15, eu vou ter 15 por 15, 1 vezes 11, 11n. Mais 15 por 15 dá 3, 3 vezes 3, 9n. Mais 15 por 3, 5, 5 vezes 2, 10n. Então, bem aqui, está me dizendo que o 5 divide, isso aqui é uma maneira de representar a divisibilidade. O 5 divide n à quinta menos n, ou seja, que o n à quinta menos n, ele na verdade é um múltiplo de 5. Ou seja, isso aqui é 5K1, que eu vou chamar, tá? É o natural. E aqui, ó, essa divisibilidade aí está me dizendo o quê? Que o 3 divide n ao cubo menos n, ou seja, que o n ao cubo menos n é 3K2, com K1 e K2 pertencente aos naturais, tá? Então isso aqui vai me gerar um natural e esse aqui também. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com 5K1 e 3K2? Tá, vou apagar aqui. Estou querendo dizer que essa expressão aqui, ele na verdade é o que? Essa expressão aqui em cima. Essa expressão é o 5K1 sobre 5. Tá? Mas, aí eu posso cancelar o 5 com 5 aqui. Eu vou ter o que? 3K1, que é um outro natural. Um triplo de um natural. E aqui eu tenho 2 vezes. Isso aqui, gente, é o 3K2 que eu utilizei naquela hora lá, sobre 3. Cancela, eu vou ter o dobro de K2. Isso aqui, quando eu somo, termo semelhante, dá 30n. Dividido por 2, por 15, dá 2n. Ou seja, isso aqui é 3K1 mais 3K2, mais 2K2, mais 2n.
Isso aqui pertence ao natural, pertence aos naturais, pertence aos naturais. E a soma de 3 números natural é natural. Tá? Então, com isso, eu mostrei que aquela expressão é natural. Desde que eu utilize o teorema de Fermat aqui, gente, tá? Eu tive aqui uma criatividade de criar essa diferença aqui entre a potência prima que foi dada, menos aquele número, dividido pelo primo, que está sendo o expoente aqui e aqui. Então isso aí já me dá, é um forte indicativo do teorema de Fermat. Certo? Então com isso, nós concluímos o exercício. Bastante interessante. Mais que a indução, tá? Ia ser muito complicado você provar. É um outro caminho similar que também dá certo, desde que você faça as inspeções adequadas. Então, dando continuidade, agora o exercício 7.18. Se mostra que para todo n pertencente aos naturais, eu vou mostrar que o 15 divide 3n à quinta mais 5n ao cubo mais 7n. Não, gente, o 15 não é primo. Mas se eu verificar os primos que aparecem na sua fatoração, que o teorema da aritmética, fundamental da aritmética, nos garante que qualquer número composto, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Então aqui é o 3 vezes 5. Tá? Divide 3n à quinta, mais 5n ao cubo, mais 3n. Tá? Ou então, nem precisa... eu poderia fazer o seguinte. Mostrar que o 15 divide isso aqui é a mesma coisa que mostrar que 3n à quinta dividido por 15, que o 15 divide isso aí, que o 5n ao cubo dividido por 15 também vai dar certo, e quando eu pego 7n dividido por 15 dá certo. Então se eu utilizar aqui a simplificação, eu vou ter n à quinta por 5, mais, aqui eu posso simplificar, por 5 dá n ao cubo por 3, e aqui continua sendo n, 7n sobre 15. Então se eu subtrair aqui o n do... aqui, gente, ó, eu posso subtrair aqui, né, e aqui. Então bem aqui, ó, teorema de Fermat. O 5 divide n à quinta menos n. Então isso aqui vai ser uma divisão exata, vai estar um inteiro. Ou natural no caso, né? Natural. Essa aqui também vai dar um natural. O 3 divide n ao cubo menos n. Significa que isso aqui é natural e isso aqui também é natural. Então vamos chamar eles de K1 e K2. Tá? Ou seja, isso aqui é 5K1, que o 5 divide isso aí por 5. Aqui é o 3K2 sobre 3. Aí eu posso cancelar, ó. Vai dar natural, pertencente ao natural, pertence ao natural. Agora, pessoal, observem que eu acrescentei esses termos aqui, ó. N sobre 5 mais N sobre 3. Eu tenho que acrescentar os opostos. Quando eu vou reduzir o mesmo termo, tiro o MMC, que é 15. 15 por 15 dá 1 vezes 7N, 7N. Mais 15 por 5 dá 3, 3 vezes N, 3N. Mais 15 por 3 dá 5, 5 vezes N, 5N. Quando eu somo isso aqui, gente, ó, dá 15N, ou seja, 15N dividido por 15 dá N. Então, pertence aos naturais. E a soma de 3 naturais é natural. Então, o 15 divide essa expressão aqui, utilizando o teorema de Fermat. Então, a aplicação dos dois teoremas é bastante útil, gente. Nos ajuda muito, tá? Aquelas contas que são bem complicadas de se mostrar quando as potências são bem altas. Esse teorema é bastante útil. Deixa eu ver aqui. Um outro exercício. Vou fazer o 7.20, que diz o seguinte. Sejam A pertencente aos naturais. Tá? Mostre que 7
divide A elevado a 18 menos 1. Se A e 7 é igual a 1. Vamos interpretar isso aqui, gente. Isso aqui é a maneira de dizer que é o MDC de A e 7. Ou seja, que o 7 e o A são primos entre si. Isso é a mesma coisa que dizer que o 7 não divide A. Então, eu posso utilizar bem aqui a fatoração para verificar o que acontece. Bora lá. 7 divide. Aqui, eu posso ver que é uma diferença de 2 quadrados. Então, isso aqui é A elevado a 9 menos 1, que multiplica ao 18 é 9. A elevado a 9 mais 1, certo? Então, ou então, pessoal, a fatoração vai acabar sendo aquela divisibilidade. Eu posso ter uma outra criatividade, tá? Como o 7 é primo, eu posso dizer que o 7 divide A elevado a 7 menos A, pelo teorema de Fermat. Ou a fatoração disso aí, que o 7 divide, colocando A em evidência, vai dar A elevado a sexta menos 1. Isso aqui está me dizendo que o 7 divide A, mas eu digo que não, porque o MDC é 1. Então, o 7 não divide A. Ou 7 divide A elevado a sexta menos 1. Então, logicamente que o 7 divide isso aqui. Então, observe, gente, que se eu levar aqui ao cubo, eu vou ter A elevado a 18 menos 1. Como queríamos demonstrar. Isso aqui mostra que o 7 divide aquela expressão como o exercício, como era o objetivo do exercício, tá? Eu parti do teorema e vim para o teorema de Fermat pequeno, elevei uma potência aqui e cheguei nessa conclusão, tá? Como isso aqui não é bastante lógico, eu posso transcrever para a forma de congruência, né? E o A elevado a sexta é congruente a 1 módulo 7. Aí eu coloco aqui, eleva o cubo, os dois lados, vai dar 18 congruente a 1 módulo 7. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o 7 divide a diferença entre A 18 menos 1, como queríamos mostrar. Nossa, vou procurar aqui um exercício bastante interessante. É o 7.22, que fala assim: mostre que 13 divide A elevado a 12 menos B elevado a 12. Se A e B são primos entre si com 13, o que está querendo dizer? Que o MDC de A e 13 e B e 13 também vai ser 1. Quer dizer que eles são primos entre si. Ou seja, o 13 não divide A e nem divide B. Aí mostre também, ele quer que eu mostre isso aqui. Então não sei se isso é verdade. Ele quer que eu mostre que o 91 também divide A elevado a 12 menos B elevado a 12, tá? Então vamos mostrar essa parte aqui. E logicamente que nós vamos utilizar isso aqui, se for verdade, para chegar no objetivo desse aqui, que é mostrar que o 91 divide. Porque nós sabemos que o 91 é 7 vezes 13. Então, isso aqui equivale a mostrar que o 7 divide A elevado a 12 menos B elevado a 12. E que o 13 divide A elevado a 12 menos B elevado a 12. Então, se eu já mostrar ali, só me resta mostrar que o 7 divide, tá? Então, eu vou mostrar. Então, para isso, pessoal, vamos ter aqui um olhar sobre essa expressão. Veja que o teorema de Fermat ele diz o seguinte: o pequeno teorema de Fermat diz: se o P é primo, então o P divide A elevado a P menos 1 menos 1, né? Que é o pequeno teorema de Fermat. Se nós chamarmos aqui, ó, dessa expressão tem que ser para o B também. B elevado a P menos 1 menos 1. Então, olha, que eu já tenho a garantia dessas duas expressões. Eu substituir aqui o B por 13 e manter o A e o B fixos. Então fica assim, ó: 13 divide A elevado a 13 menos 1, que é 12, menos 1. E que o 13 divide B elevado a 12 menos 1.
Então, se o 13 divide isso, se o 13 divide isso aqui, então o 13 divide a diferença de a elevado a 12 menos 1 menos b elevado a 12 menos 1. Vamos eliminar aqui esse parênteses aqui e ver o que acontece. Então, 13 divide a elevado a 12 menos 1 menos b a 12 menos por menos mais 1. Posso cancelar os dois opostos. E aí ficou 13 divide a elevado a 12 menos b elevado a 12. Então, aqui eu cheguei na conclusão da primeira parte, né? Para mostrar que o 13 divide aquela diferença. Veja que eu pensei no pequeno teorema de Fermat, que foi bastante útil na resolução desse exercício. Então agora eu vou mostrar a outra parte, né? Que é o 91. Então, considerando que isso aqui seja verdade, tá? Eu já verifiquei isso aí, é verdade. Então eu vou mostrar agora que o 7 divide aquela expressão. Já se o 91 é o 7 vezes 13, eu já mostrei que o 13 é verdade, então resta-me mostrar que o 7 divide a elevado a 12 menos b elevado a 12. Então veja só, vamos utilizar o pequeno teorema de Fermat. 7 divide a elevado a 6 menos 1. Então 7 divide b elevado a 6 menos 1. Tá? Então observe que para me alcançar o 12, eu posso elevar aqui ao quadrado, os dois lados. Aqui, esses dois termos. Aí aqui eu vou ter 7 divide a elevado a 12 menos 1. E aqui 7 divide b elevado a 12 menos 1. Se o 7 divide isso aqui e o 7 divide este, então o 7 divide a diferença entre os dois. A elevado a 12 menos 1 menos b elevado a 12 menos 1. Eliminando esses dois parênteses, nós vamos ter que o 7 divide a elevado a 12 menos 1 menos b a 12 mais 1. Fazendo aqui o jogo de sinal, cancela 1 com 1. Nós vamos restar que o 7 divide a elevado a 12 menos b elevado a 12. Certo? Então para terminar a nossa aula, eu vou utilizar o teorema de Fermat para determinar o resto da divisibilidade de uma potência bem alta de um número, tá? Vou utilizar. Então vamos ver. Mostre o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 11, tá? Vamos mostrar essa divisibilidade e vou utilizar a congruência. Então vamos lá. Primeiro, a divisibilidade. 11 divide 3 elevado a 11 menos 3, ou 11 divide 3 elevado a 10, né, que é 11 menos 1, menos 1, pequeno teorema de Fermat. Aí, transcrevendo para a forma de congruência, que é mais prático, isso aqui está dizendo que o 3 elevado a 11 é congruente a 3 módulo 11, utilizando a aritmética dos restos. E aqui eu tenho que o 3 elevado a décima, que é n menos 1, p menos 1, é congruente a 1 módulo 11. Ou seja, que o 11 divide a diferença entre esse e esse aqui. Olha só, se você observar, pessoal, aqui, tanto este como esse aqui, vai me... eu vou chegar no que o exercício quer, que é o resto da divisão. Então veja só, como eu tenho 11 aqui, se eu dividir o 11 por 10, por 11, o 100 por 10, por 11, vamos ver, eu tenho 9 que dá 99. Então se eu elevar aqui a nona potência, aqui eu também elevo a nona. Eu vou ter o que? 3 elevado a 99 é congruente a 3 elevado a nona módulo 11. Ainda está bastante alto em calcular 3 elevado a nona. Então é mais prático eu utilizar o pequeno teorema de Fermat, porque vejam só, como o resto aqui de 3 a décima por 11 é 1, então quando eu elevo uma potência aqui, continua sendo 1. Então isso aqui é muito útil quando a gente tem esse segundo fator aqui como sendo 1. Então vamos lá. Se eu levar a décima potência, os dois lados, eu vou ter aqui, ó. Então eu posso levar aqui uma décima
módulo 11. Aí eu tenho 3 elevado a 100 é congruente a 1 módulo 11. Ou seja, que o 11 divide a diferença de 3 a 100 menos 1. Então o resto é 1. Certo? Então o teorema de Fermat foi bastante útil. Mostrar a divisibilidade. Então basicamente, para terminar a nossa aula, eu vou mostrar, pessoal, eu vou provar através de P menos 1, menos 1. Eu vou utilizar as classes residuais dessa divisibilidade aí para mostrar que o P realmente divide essa expressão. Então considere a sequência dos múltiplos de A. Tá? Então a sequência é essa, ó. Eu tenho A, 2A, 3A, e eu vou expandir até P menos 1A. Então essa aqui é a sequência de 1 até P menos 1A. Tá? Então, a respeito dessa sequência, que é a sequência das classes residuais, ou seja, os múltiplos de A até P menos 1A, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho duas observações relevantes a respeito dessa sequência. A primeira é que nenhum desses elementos é divisível por P, ou seja, o P não divide nenhum desses elementos aqui, ó, porque nós temos P menos 1. Então, para mostrar isso, vamos supor que esse fator 1 seja o K. Então o K pertence ao conjunto 1, 2, 3 até o P menos 1. Então o K é esse fator aí, ó, que aparece na frente do A. Então se eu pegar, vamos supor que o P divide o K. Tá? Se o P divide K, então A elevado a vezes K igual a P. Tá? Ou seja, se eu multiplicar por o A, o P vai dividir esse múltiplo. Mas o que acontece? Lá na hipótese desse teorema, ele diz que o P não divide A. P não divide A. Então, se o P é o produto de K vezes A, significa que o P divide A ou P divide K. Mas isso aqui é um absurdo que contraria a hipótese. Então isso aqui não é verdade. Então nós podemos dizer que nenhum desses fatores aí é múltiplo de P. Um outro fato interessante a respeito desta sequência aí, gente, é que se eu pegar 2 a 2, eles são incongruentes. Por exemplo, o A2 é incongruente ao 3A módulo P. Ou seja, 2 a 2 elementos daqui são incongruentes, tá? Então, para mostrar isso aí, vamos utilizar o mesmo raciocínio. Pega os elementos aqui que pertencem a esse conjunto. 1, 2, 3, até P menos 1. Tá? Se eu pegar, vamos pegar 2 elementos daqui. Vamos supor que seja K1 e K2. Se eles são congruentes, então o AK1 é congruente ao AK2 módulo P. Então, como o MDC entre A e P é 1, porque eles são primos entre si, é o que fala no enunciado do teorema, então eu posso cancelar esse A. Se eu tenho que o K1 é congruente a K2 módulo P, isso aqui acaba sendo, está me dizendo que o K1 é igual a K2, tá? Já esses são elementos desse conjunto. Mas isso aqui, gente, é um absurdo, porque eu peguei 2 elementos distintos, eu teria que ter dito que são distintos, e eu mostrei que eles são iguais. Isso aqui é um absurdo. Ou seja, o primeiro fato é que o P não divide nenhum desses elementos. O segundo fato, que 2 a 2 entre si são incongruentes módulo P, ou seja, o P não divide a diferença entre esses elementos, entre 2 a 2. Então, isso só me resta a dizer que esses elementos aqui só são congruentes a estes elementos aqui, deste conjunto. Então vamos pegar
o produto deles, 2A, 3A, até o produto P menos 1 que multiplica A, que vai ser congruente a 1 vezes 2 vezes 3 até vezes P menos 1 módulo P. Porque esse conjunto aqui, essa sequência aqui, o produto desses elementos, só são congruentes a essa outra sequência. Então veja só, aqui eu tenho A. Então eu vou ter A que multiplica P menos 1. É a potência P menos 1. E aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o produto até P menos 1. Como aparece aqui, ó. 1, 2, 3, até P menos 1, módulo P. Então bem aqui, gente, é o fatorial de P. Ó, A elevado a P menos 1 continua. Aqui é P menos 1 fatorial, congruente a P menos 1 fatorial módulo P. Tá. Mas o que que acontece? O MDC entre esse P aqui, gente, e o P menos 1 fatorial, eles são primos entre si, dá 1, porque ele não divide essas aqui. Se é 1, eu posso cancelar esse P menos 1 fatorial. E aí eu vou ter o quê? Que o A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Ou seja, que o P divide A elevado a P menos 1 menos. Tá? Isso aí é uma das provas também do pequeno teorema de Fermat, utilizando as classes residuais de P por A. Certo? Então com isso nós encerramos nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o tema, tá? Que é bastante útil na aplicação do ENC, né? Nos exercícios, tá? Então fiquem atentos e observem que sempre é possível manipular aquela expressão para utilizar o teorema de Fermat, para mostrar também restos, quando a gente está trabalhando com a aritmética dos restos, e fazer a demonstração de alguns exercícios aplicando o teorema e o pequeno teorema de Fermat. Então obrigado. Eu espero que tenham entendido. É um tema que eu me identifiquei bastante. Inclusive foi um dos temas que eu consegui o ponto máximo lá no ENC.